Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Política dessa semana, nosso espaço para falar mais sobre a sua participação nas decisões do poder público. Eu sou o Marvin Pinho. E eu sou a Tati Vilela, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a transparência nos trabalhos do poder público. E falar de transparência também é falar de fiscalização, não é mesmo, Tati? É que é uma das principais atividades dos vereadores e de todo cidadão. Por isso, a participação popular na política é tão importante. E esse, inclusive, é o tema da entrevista que vamos ter aqui no estúdio hoje. Exatamente, Marvin! E ainda nesse tema, vamos conferir uma reportagem justamente sobre como a população pode participar da política da cidade através da Câmara Municipal. Se você ainda não sabe como, a gente te mostra. Sejam bem-vindos ao Sobre Política. Voltamos com Sobre Política. Já vimos no primeiro bloco uma reportagem sobre a Lei da Transparência e os canais online que estão disponíveis para a população ter acesso a todas as ações do poder público, como gastos, orçamentos, licitações, contratos, remuneração recebida por servidores, entre outras. É isso mesmo, Tati. Agora a gente expande o assunto e por isso recebemos aqui o vereador Tomás Henrique. Vereador, muito prazer tê-lo aqui. Bem-vindo. Ampliar um pouco esse assunto, né? Falar um pouco mais a respeito. Primeiro de tudo, gostaria de perguntar para o senhor como que a gente pode avaliar a participação da população hoje. Ela poderia ser maior, mais frequente? É de bom tamanho? Que avaliação o senhor faz? Bom, primeiro, obrigado Marvin, Tati, pelo convite, oportunidade de prestar contas do nosso trabalho que a TV Câmara sempre dá aqui aos vereadores, né? E a gente estava até conversando um pouco antes de começar o programa, né, Marvin? Que eu acredito que nos últimos 10 anos, pelo menos, aumentou o interesse das pessoas e a participação popular em entender o que os políticos estão fazendo, né? Que, no caso, os representantes dessas pessoas, e começou essa efervescência política, esse interesse maior, né, sobretudo da nossa geração, né, eu me coloco nossa geração, a gente conversou, ele tem 30, eu estou com 32 agora, que nos últimos 10 anos a gente teve as manifestações, né, começou pelo passe livre, né, cada um tem uma opinião, discorda, concorda, mas ali foi um estopim para as pessoas saírem às ruas, se engajarem mais na política, e eu vejo isso como positivo, né? É claro que as lideranças precisam tomar cuidado, precisam se colocar à disposição das pessoas para esclarecer, para estimular essa cidadania com responsabilidade numa democracia, né? Mas a gente vê que aumentou, e eu vejo com otimismo aí no futuro as próximas gerações, mas cabe a gente também, né? Vereador, por que os canais de transparência são tão importantes para a atuação do Legislativo, né? Vendo-se que essa é uma ferramenta indispensável quando o assunto é gestão pública. Tati, quando a gente fala em transparência, transparência é o principal antídoto contra a corrupção. Quando a gente vê tantos malfeitos na política nacional, essas notícias que a gente vê, infelizmente ainda vê recorrentemente no Brasil, a gente vê que por vezes as coisas acontecem porque não há a devida transparência no processo público, né? Então a gente trabalha muito para ampliar a transparência da coisa pública, porque afinal, quando você dá transparência, você está combatendo o mal feito. Afinal, a população consegue acompanhar, né, quase que em tempo real o que o representante dela está fazendo e principalmente, eu falo muito disso, o orçamento público, o respeito ao dinheiro público e a transparência em como está sendo aplicado o dinheiro do cidadão, né? De vez em quando a gente esquece que o orçamento público é dinheiro do pagador de imposto. Então, o dinheiro nosso, que a gente coloca na caixinha da prefeitura ou do governo estadual, federal, para que ele possa prestar serviços para a população, é nosso e a gente tem que fiscalizar a aplicação dele. Então,
quando a gente fala e luta por orçamento, por transparência no orçamento, é justamente para combater os malfeitos, e mesmo que não haja malfeitos, tá? Mesmo que não haja corrupção, a população só vai ter certeza disso quando há transparência. Se não há transparência, há a suspeita, mesmo que seja um bom serviço prestado. Então, eu sempre insisto na importância da transparência e em ampliar as possibilidades e as formas de transparência da coisa pública. E, vereador, falando um pouco a respeito do cargo que o senhor ocupa, né? Como justamente um parlamentar, um vereador. Os vereadores, eles fiscalizam, mas eles também passam por essa fiscalização, né? Como o senhor vê esse papel? Qual a importância do munícipe também estar próximo do serviço aqui da Câmara? Pois é, né? Nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, que já deve ter sido motivo aí da reportagem, deve ter tratado disso, que foi aprovada uma conquista, né, no plano federal, que os municípios e estados precisam se adequar. E na Lei de Acesso à Informação, qualquer cidadão, né, ele tem a possibilidade de fazer uma pergunta tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo e obter essa resposta em tempo hábil. É claro que, infelizmente, alguns maus gestores públicos acabam descumprindo essa lei como outras, né? Mas a gente sempre tem os órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para acionar quando há o descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Agora, o Poder Legislativo, o qual eu faço parte, né, a gente tem o nosso portal de transparência aqui da Câmara Municipal, onde o cidadão pode acompanhar tudo que acontece aqui na casa, os gastos, os servidores, os projetos legislativos que estão sendo discutidos, enfim, tudo aquilo que o cidadão pode e merece e deve saber, afinal nós estamos falando de representantes dele, e a gente sabe que a TV Câmara cumpre um papel complementar a essa transparência. Então tem essa oportunidade aqui de falar agora num canal aberto com os joseenses, também contribui para a questão da transparência. No meu caso, Marvin, eu sou modéstia à parte, todo respeito aos demais colegas, cada um tem sua linha de trabalho, mas uma coisa que eu priorizo muito no meu mandato, e se eu acho que se puxar nos anais aqui da casa nessa legislatura, um dos vereadores que mais falou sobre transparência, e não que mais falou, fui eu. Nós temos pelo menos uns 3 ou 4 projetos, eu não vou ser preciso aqui, porque eu não fiz colinha antes de vir, mas uns 3 ou 4 projetos tratando de transparência, como, por exemplo, transparência em obras públicas. Nós temos a placa ali de identificação das obras, que tem algumas informações, só que a gente aprovou um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, de forma unânime, com o voto de todos os nossos colegas, que está em prazo de regulamentação pela Prefeitura, que traz ainda mais transparência do que aquelas informações da placa, através de um portal próprio para a transparência das obras. E, mais uma vez, a gente fala de orçamento. Orçamento é dinheiro público do pagador de imposto. Então, a gente tem que dar o máximo de transparência possível para que o cidadão, quando se depara com uma obra, ele possa saber que pode acessar ali de forma fácil, rápida, ágil, transparente e clara as informações sobre aquela obra, para que ele possa, ele próprio, né, é função nossa, claro, fiscalizar, mas que ele próprio possa fazer esse trabalho também. Exatamente, é fácil, rápido, estamos a alguns cliques, né, de uma das maiores políticas públicas que já foram criadas. A população está participando mais, mas só para a gente poder finalizar, o que é preciso fazer ou acontecer para que a galeria do plenário fique sempre cheia em dias de sessões e audiências públicas? Vamos aproveitar e pedir para o senhor fazer um convite para a população participar mais, acessar o canal de transparência, vir até as sessões e as audiências, por favor. Olha só, Tati, nós aqui na Câmara de Vereadores temos como atribuição fiscalizar o prefeito. Mas quem fiscaliza o vereador é você, cidadão joseense, que nos elegeu e nós o representamos. No entanto, parte das discussões que acontecem no Poder Legislativo ocorre também com a sua participação. Nós temos as audiências públicas, as sessões plenárias que acontecem aqui às terças e quintas-feiras, onde as pessoas podem e devem participar, acompanhar a votação e pressionar o seu vereador para que ele vote da forma como você quer. Também temos aqui a Tribuna Livre, que está presente no nosso regimento, onde o cidadão pode participar no plenário da tribuna para dar a sua opinião. Sim. Tudo isso contribui para que a gente tenha ainda mais transparência. Então a gente, como vereador, viu, Tati, viu, Marvin? Além do nosso trabalho de fiscalização, do processo legislativo, a gente deve liderar pelo exemplo, né? E estimular o processo de cidadania é muito importante. Tem político que faz um mandato, 5, 10,
e está sempre eleito e não estimula as novas lideranças. Eu não quero ser assim. Eu quero que o cidadão participe da política, quero estimular novas lideranças e para isso a gente tem que estimular esse processo de cidadania, da participação do cidadão aqui na Câmara Municipal, cobrando os vereadores, acompanhando os processos de transparência e se não encontrar alguma informação lá, fala com a gente. Fala, olha, vereador, dá para melhorar o processo de transparência da casa, dentro do portal ou da própria prefeitura, a gente vai lá e cobra ou faz um projeto para contribuir. Então, participe, porque é só com a participação do bom cidadão, né, fazendo um exercício da cidadania, que a política pode melhorar. Não é só uma coisa só para políticos, não. Todo mundo pode fazer. Eu comecei como um militante, como um cidadão fiscalizando, agora estou aqui fiscalizando por você. Você também tem essa oportunidade. Obrigado, tá certo, gente. Vereador, Perfeito. muito obrigada pela participação, enriquecendo sobre política de hoje, não é isso, Marvin? Com certeza, enriquecendo o debate, a gente agradece pela sua participação hoje aqui no Sobre Política, vereador. Eu que agradeço.